Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Praça Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos fazer um esquadrão, uma escalação para o Santos após a chegada dos 5 reforços que o Santos trouxe. 5 reforços que são o goleiro Jandrei, né, eu acho que de 28 anos, estava vinculado ao Genoa, já passou pelo Chapecoense, onde fez sucesso, e era goleiro reserva do Atlético Paranaense. Também temos Emiliano Velasquez, que estava lá no Rayo Vallecano, um zagueiro que teve uma lesão forte em 2019, mas estava recuperando titularidade em 2020, muito querido pela torcida, a propósito, jogador de 27 anos, uruguaio. Temos também a chegada do Augusto Galván, que veio lá do Real Madrid, claro que não era usado lá, estava no Las Rosas, a última passagem dele, na terceira divisão da Espanha, um jogador de apenas 21 anos, muito novo, mas que chegou mais pro sub-23 do que pro profissional, tá? Já deixo essa informação que a gente teve na live de ontem, né? Na live com o Henrique Farinhas. Tem outros jogadores que chegaram, um deles é Léo Batistão, de 29 anos, que chega também, tem passado pelo Rayo Vallecano, mas chega do Juan, após decidir ser contratado na China, um jogador com mais status. E para acabar, Diego Tardelli, jogador de 36 anos, que havia rescindido com o Atlético Mineiro no ano passado, na verdade no começo desse ano, e estava sem jogar por muitos meses, sem jogar, né? E Tardelli está chegando. Bom, o próprio Santos já falou em uma matéria da UOL, né? Pelo menos não o Santos, mas a UOL já falou que o Santos não pretende trazer novas contratações. Já o GE parte por outro princípio, fala que o Santos queria ir atrás de um meia, mas também não tem mais alvos, assim, não vai ir tanto no mercado quanto já teve ativo no mercado anteriormente, agora que trouxe essas 5 contratações. Com isso, eu achei o momento ideal para montar uma escalação ideal para o Santos. Deixo claro, esse conceito de escalação ideal eu acho muito errado. Acho que a escalação tem que mudar conforme o jogo, tá? Vou dar um exemplo do Sampaoli. Sampaoli, que a gente pegar o Brasileirão de 2019, ele ganha do Goiás, se não me engano, a partida do 6-1 que ele mete lá, que ele bota um 4-3-3 extremamente ofensivo. O Santos joga bem pra cima. Já nesse próprio Brasileirão, na primeira rodada contra o Grêmio, ele faz uma linha de 3 defensiva, uma linha de 5 no meio de campo, faz um 3-5-2, ou era um 3-4-3, muito mais defensivo mesmo, voltado à marcação, e ganha do Grêmio fora de casa, num posicionamento totalmente diferente. As ideias de jogo são as mesmas: intensidade, volume no ataque, chegar e voltar com maioridade numérica, pressão alta, coisas básicas que a gente vê e pede tanto no time do Santos, né? Os conceitos estão lá, mas taticamente o time se adapta à partida que vai jogar. E é uma coisa que eu acredito que seja o certo, e por isso que eu não acredito em uma escalação ideal. Todavia, dá pra gente montar uma escalação base, a escalação que seria a mais utilizada ao longo dos jogos, tá bom? Então, vou tentar mostrar ela aqui. Eu montei a minha escalação com os reforços, considerando que tá todo mundo bem, menos o Sandri, por exemplo, porque o Sandri é um cara que deve voltar só ano que vem, por isso que eu não coloquei ele nessas escalações, mas falo onde o Sandri entraria nelas, tá? Então, sem problema. E cara, vou mostrar aqui pra vocês essas escalações, e no final, depois disso, coloco um corte da live de ontem, uma live que durou 3 horas, se vocês quiserem acompanhar, fiquem à vontade, isso aqui salva no canal. Mas eu vou colocar aqui um cortezinho da live, onde o nosso convidado Henrique Farinha, né? Falei Farinhas de novo, errei aqui, perdão. Mas Henrique Farinha, ele fala como ele escalaria esse time do Santos, tá? Então, vocês vão ter a minha opinião e a opinião dele, beleza? Vídeo completinho, vamos lá mostrar as escalações. Na verdade, é uma escalação que tem várias variações táticas. Vamos lá. Minha escalação base seria um 3-5-2. Uma linha de 3 com Wagner Leonardo, Kaique e Velasquez. Esses 3 eu acredito que sejam bem interessantes porque são 3 rápidos. Por mais que falem que o Velasquez é lento, né? Já vi bastante essa informação. Vale lembrar que o Velasquez foi inclusive lateral por um tempo, tá? Então ele não é tão lento assim. Talvez ele fosse lento pro padrão do futebol espanhol. Pro futebol brasileiro eu não acho que ele vai ser um jogador lento. Ele é muito bom em antecipação, o que ajudaria ele a não deixar um buraco nessa linha de 5. E ter uma saída de bola que o futebol brasileiro é bem satisfatória. Então ajudaria a dar saída de bola. O Kaique nisso nem tenho o que falar, ele é especialista em saída de bola. A chegada pelo alto seria bem mais consertada pelo Velasquez, que mesmo sendo baixinho é muito forte fisicamente e bom na bola aérea. E pelo Wagner Leonardo, que também é rápido, veloz, protegeria o canto e ajudaria o Kaique. O Kaique teria que tomar conta do meio, o que ajudaria ele. Afinal, o Velasquez cuidaria mais à direita, o Wagner Leonardo mais à esquerda, e os 3 formariam uma zaga muito mais consistente que apenas 2 zagueiros que hoje a gente tem no Santos, que sofrem com a ausência de marcação dos laterais. Como a gente não contratou laterais, imagino que uma linha de 3 seja mais ideal. Depois, na linha de 2, a meio de campo, nesse 3-5-2, eu coloco Ivonei e Camacho.
Vou explicar o Camacho, é claro, o Camacho é para dar mais saída de bola, fazer uma marcação um pouquinho melhor, uma melhor contenção. E o Ivonei, que seria o inesperado dessa minha escalação aqui, eu coloco no lugar do Giamota e do Sanches. Olhem só, do Sanches. O Sanches eu vou me explicar mais pra frente, tá? Mas eu coloco no lugar do Giamota porque ele também dá um pouco mais de marcação e organização na saída de bola. Percebam quando o Ivonei entra, geralmente o time tem uma melhoria nesse setor. Ele melhora um pouco a saída de bola. Às vezes o Ivonei é colocado pelo Diniz de uma posição que eu particularmente não concordo. Ele coloca o Ivonei numa posição que ele não é, meio de primeiro volante. Ou às vezes ele coloca o Ivonei muito pra mudar jogo, o que não faz muito sentido. O Ivonei é um jogador que dá muita constância pro passe. Então eu acho que pra manter a constância desse meio 3-5-2, ele seria ideal até para ajudar a zaga. Mais à frente, eu coloco pela direita o Maatson. Bom, se o Diniz gosta de usar o Maatson como um ponta, acho que aqui é o lugar que ele vai ser um ala que vai poder realmente chegar mais ao ataque e não deixar tão aberto aqui, afinal vai ter o Camacho e o Velasquez para cobrirem a parte direita quando o Maatson não voltar. O Maatson poderia então, quando o time de novo se concentrar na parte esquerda, que a gente sabe que faz isso bastante, entrar na área e tentar fazer bastante gols de cabeça várias vezes. Como também pode ir até a linha de fundo e conseguir alguns cruzamentos, algumas jogadas, como ele geralmente faz. Maatson também voltaria e ajudaria na marcação, mas de uma forma de recomposição bem mais tranquila do que ele tem hoje. Afinal, como o próprio Maatson diz, ele não é um robô. Outra surpresa na minha escalação seria Lucas Braga. Ao invés de Moraes e Felipe Jonathan, e vocês sabem, eu gosto muito do Moraes, mas eu colocaria o Lucas Braga. Eu acho que o Lucas ele tem mais intensidade no ataque, é claro, mais drible, mais habilidade, ele é um ponta de fato, teria mais chance de fazer gols de cabeça, inclusive. E além disso, ele tem mais habilidade, ele é um jogador mais habilidoso que conseguiria ter mais entrada na área e ser mais perigoso ofensivamente. Mas muitos devem estar pensando, mas Rex é defensivamente. Bom, o Ivonei e o Wagner Leonardo fazem uma composição defensiva pro lado esquerdo bem útil, assim como o Velasquez e Camacho. Mas, além disso, o nosso querido Lucas Braga, ele ainda teria a possibilidade de voltar para marcar. E cara, o Lucas Braga é bem efetivo voltando para marcar. Vale lembrar que nem o Watson, que nem o Moraes, nem o Felipe Jonathan tem essa característica de serem laterais marcadores. Então se os dois já não vão marcar tão bem, por que já não deixar um cara que mesmo não marcando tão bem, pelo menos vai atacar melhor do que os dois? Então eu colocaria o Lucas Braga nessa posição. Nos meus dois ofensivos, eu colocaria Marinho, que seria um atacante que viria mais por trás, seria quase como um segundo atacante, mesmo que essa seja mais a posição do Léo Batistão. Mas eu colocaria o Marinho, porque eu acredito que o Marinho, às vezes a gente sente que ele não tem a mesma intensidade do ano passado. E faz sentido. O Marinho é um jogador que tá ficando mais velho, gente. E com isso, às vezes, ele não aguenta, na minha visão pelo menos, o baque de ser um ponta. Com isso, ele jogando aqui, ó, como segundo atacante, vindo pela direita, partindo para dentro da área, ele seria mais próximo ao gol, ele tem uma boa finalização e acho que ajudaria mais o Santos nessa posição, além de poder levar mais a bola pro Batistão. O Batistão não seria centroavante, tá? Vai lembrar, o Batistão aqui é um falso 9. E por isso essa setinha apontando pra cá, ó. Porque ela abriria espaço pro Marinho vir, abriria espaço pro Pirani e abriria espaço pro Maatson. Formando formar aquele famoso quarteto que o Diniz gosta, sabe? De usar aqui na parte esquerda e abriria espaço pro Marinho e pro Maatson aparecerem pela parte direita. Acho que o Batistão é um ótimo jogador para criar espaços jogando nessa posição aqui. Acho que é uma escalação que faz muito sentido. Até porque ela é extremamente adaptativa. Rex, como assim extremamente adaptativa? Bom, por mais que o Wagner Leonardo ele não queira ser lateral, a gente sabe que ele não vai tão mal como lateral. Então, sem mudar nenhum jogador, o Wagner Leonardo poderia vir mais pra cá, o Kaique vir mais pra cá, o Velasquez vir mais pra cá, o Maatson recuar, o Camacho e o Ivonei mantém essa linha de dois aqui deles, o Pirani mantém essa linha, o Lucas Braga avança, o Marinho volta para a posição de ponta e o Batistão centraliza. Vocês sabem o que eu acabei de formar? Sim, eu acabei de formar um 4-3-3. O 4-3-3 com Wagner na lateral, Kaique, Velasquez e Maatson, Camacho, Ivonei, Pirani, Lucas Braga, Léo Batistão e Marinho. Nesse 4-3-3 bem parecido com o que o Santos já jogou nesse ano, o Santos conseguiria ter mais intensidade, mais ataque, principalmente contra times mais defensivos. Acho que é um formato bem interessante, principalmente de se atacar e de se ter mais variação tática e técnica. Afinal, o Batistão abriria bastante espaço para o Lucas Braga e para o Marinho invadirem a área para o bate, assim como o Pirani também, sempre ocupando espaços. Para continuar, se o Léo Batistão voltasse ao invés de ir, ele pode fazer meia. Como assim, Rex? O Léo Batistão no meio? Para quem não sabe, o Léo Batistão jogou no Wuhan, lá na China, como meio campista também. Então ele poderia fazer essa dupla de meio de campo com o Pirani. Léo Batistão e Pirani formando o meio, deixando o Marinho e o Lucas Braga mais avançados. Última possibilidade seria a gente manter um 3-4-3.
Um 3-4-3 com o Batistão ainda mais centralizado. O Marinho viria para a direita e o Lucas Braga para a esquerda. E o Pirani ocuparia o espaço da esquerda, mais como um meia do que como um ala. Mas o Ivonei teria que dar mais assistência nesse caso. Wagner Leonardo e Ivonei se concentrariam em marcar esse canto. O Kaique ficaria centralizado. Velasquez e Camacho, Madison e uma escalação bem parecida com o que eu mostrei no 3-5-2. Acredito que desse jeito seria um Santos muito, muito, muito equilibrado. Ah, só para explicar, tá? No gol, com certeza, o João Paulo. Mas bom, eu sei que muitas pessoas devem estar falando, cara, mas cadê o Sanches? Bom, eu fiz algumas escalações com o Sanches. Uma delas seria esse 3-5-2 que eu mostrei, onde eu tiro o Ivonei, coloco o Sanches na direita, um pouco mais recuado, mas ainda mais avançado do que o Camacho, e ele ajudaria na saída de bola. Última também seria basicamente como que teria variações. A única diferença grande com o Santos seria que no 3-4-3 o Santos avançaria e ficaria do lado do Pirani. E aí, né, no 4-4-2, talvez o Pirani ficasse aqui, o Santos aqui, e aí avançasse o Kaique pra fazer um outro volante, sabe? Não precisaria recuar o Batistão, alguma coisa assim. Mas, na verdade, cara, o Santos em campo, eu deixei ele no banco por um outro motivo. Um motivo proposital. Acredito que o Santos hoje ele já tem 36 anos. E por mais que ele possa jogar alguns jogos, e por isso que eu falo, a escalação tem que ser adaptativa, ele não tem intensidade mais para jogar todo jogo como titular, ainda mais no esquema que o Diniz pede, onde todos os jogadores voltam e todos os jogadores vão. Então, para mim, o Santos faria muito mais sentido entrar no segundo tempo. Vale lembrar que nesse ano ele entrou no segundo tempo em vários jogos. E quando o Santos entra no segundo tempo, ele entra melhor. Ele entra melhor e muda o ritmo do jogo. Ele edita o ritmo do jogo. Isso pra mim é uma coisa fundamental. E por isso eu deixaria o Santos no segundo tempo para entrar. Vale lembrar, nesse tipo de posicionamento, nesse 3-5-2, a gente tem um banco recheadíssimo. Só pra ala esquerda a gente tem Felipe Jonathan, a gente tem Marcos Guilherme e a gente tem o Moraes. No centroavance ali no lugar do Batistão a gente teria nesse 3-5-2, deixa eu colocar aqui a imagem nova pra vocês. Aqui a gente tem essas 4 opções. No lugar do Batistão a gente tem o Diego Tardelli. No lugar do Marinho tem o Ângelo. No lugar do Madison, temos o Pará. No lugar do Pirani poderia entrar o Augusto Galvão. O Zanocelo até poderia jogar aqui. A gente pode jogar o Sanches aqui se ele quiser. A gente pode ter uma variedade de jogadores, ou até recuar o Batistão e deixar o Tardelli na frente. Aqui no lugar do Ivonei, é claro, quando o Sandri voltar, aqui entra o Sandri, mas poderia jogar o Sanches, o Gia Mota, uma série de outros jogadores, tá? No lugar do Camacho, poderia jogar também o Balieiro, por exemplo. E aqui no lugar do Kaique, do Velasquez e do Wagner Leonardo, ainda teria a opção do Luiz Felipe e do Danilo Bosa. Ou seja, é uma escalação que você tem um banco. Você cria um banco. Você consegue colocar alguns jogadores ali que estão bem e ainda ter no banco jogadores que têm nível para substituir esses titulares. Acredito que por isso essa é a escalação ideal para o meu Santos ideal. Coloco agora para vocês um recorte de Henrique Farinha dando a escalação dele para o Santos ideal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado e agora eu fui. Que todos os jogadores estejam à disposição. Primeira coisa, eu jogaria com 3 zagueiros. Eu também. E os meus zagueiros seriam Velasquez, Kaique e Palha. Tá? O meio-campo, como é que eu armaria o meio-campo? Com os jogadores que estão aí hoje, tá? Eu armaria com Balieiro, Camacho, Pirani, e abertos, né? Madison e Felipe Jonathan. E no ataque, Marinho e Batistão. Tá? Assim que eu armaria o time. Com essa formação, você poderia variar para o 3-4-3 se você quisesse, avançando o Pirani para a ponta, porque o Pirani, inclusive, na base ele jogou de ponta. Ele não jogava de meia ofensivo, mais centralizado. Não era assim que ele jogava. Ele jogava de meia pelo lado, principalmente pela esquerda. Eu teria como opções para o segundo tempo Marcos Guilherme, Lucas Braga, Marcos Leonardo. Ó, tá vendo como já aumenta, né? A cancha. Já mudou? Dá uma cancha. E com essa formação do 3-5-2, poderia variar para o 3-4-3 avançando o Pirani ou avançando até o Kaique como volante, porque ele tem condição de fazer isso pelo meio e transformando num 4-4-2.
Ou 4-4-2. Não, posso fazer uma formação que é bem parecida? Os mesmos jogadores você pode fazer 3-5-2, 4-4-2, 3-4-3. Você pode fazer o que você quiser.